Fala galera do Diogo Songs, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos aí. Antes de mais nada, não esqueça de curtir, compartilhar e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Hoje nós vamos conversar com o Paulo César. Vamos lá. Boa noite, amigo. Meu tico-tico rasteiro está com o pescoço pelado e não está na muda. Já fiz de tudo. Dei Hemolitan, iodo na banheira de água e nada. Pode me ajudar? Tá, amigo, primeira coisa, tá? Você tem que falar que você já fez de tudo, né? Agora você me falou duas coisas, tá? O Hemolitan, beleza, é interessante, mas o que eu vou falar para você fazer? Primeira coisa, eu acho interessante você, se você tem um veterinário, procurar um veterinário, tá? Mas eu acredito, pelo jeito, né, a gente tem muito pessoal aí que mora em locais aí bem remotos, né? Que muitas vezes não tem nem um veterinário normal, né? Quanto mais um veterinário especializado, né? Cara, minha opinião, tá? Você deveria fazer o seguinte com esse tico-tico aí. Você deveria fornecer para ele um suplemento chamado Hidrovit, tá? Por pelo menos um mês, tá? Direto na água. Outra coisa que você deveria fornecer para esse pássaro também, se possível, tá? Se você tiver aí, você pode, já que ele está com o pescoço pelado, tem um medicamento, tá? Que é chamado Ivomec Cueron, tá bom? Geralmente vende em agropecuárias, etc. Você vai pingar, o certo seria pesar esse tico-tico, né? Você pode pingar aí pelo menos 2 gotinhas, tá? Nesse pescoço pelado, na pele, tá? Só 2 gotinhas na pele, onde está pelado o tico-tico seu, tá? Se for alguma questão de piolho, de ácaro, alguma coisa, é para estar resolvendo, tá bom? Segunda coisa, cara, o iodo, não se dá iodo na água de banho, isso não tem nada a ver, tá? Não sei por que você colocou isso, mas o iodo, ele é interessante você dar oral, iodo oral, tá? Não tintura de iodo, tá bom? É outro iodo, é um iodo específico para você colocar na água de tomar, tá? E aí você dá suplemento de iodo e dá também o Hidrovit para esse pássaro. E se você não fornece uma ração extrusada para esse tico-tico, eu vou falar para você que você vai até perder tempo de fazer isso, tá? Então, forneça uma ração extrusada, porque é importante, além de você fornecer esse suplemento, você oferecer uma extrusada para o seu pássaro, tá? Porque ele pode estar com problema de absorção de aminoácidos também, tá bom? Problema intestinal e muitas vezes a extrusada, devido aos probióticos e prebióticos aí que ela tem, tá? Vai ajudar também na questão da melhora intestinal do seu tico-tico. Fechou? Faz o tratamento, depois qualquer coisa você volta aí falar com a gente, beleza? E se ele não mudou pena ainda, ele só vai crescer essas penas na muda de pena, tá? Que existem alguns processos que ocorrem de desgaste metabólico, tá? Em pássaros às vezes. E se ele não fizer a muda de pena, por exemplo, não nasce essa pena. Mesmo você fornecendo, muitas vezes, um complexo de aminoácido, etc. Porque a pena depende de um fator hormonal também, tá? Para haver essa troca. Acontece isso bastante às vezes com fêmeas, tá? De tico-tico após períodos reprodutivos, que ela costuma ficar meio carequinha assim na parte da cabeça, etc. Isso daí você pode fazer de tudo que não vai adiantar. A partir do momento que ela muda de pena, já vem novamente as penas, empenamento completo, bonito, tudo perfeito, beleza? Um grande abraço aí. O Ebert Thiago, beleza, Ebert? Vamos lá. Ali, aqui é o Ebert Thiago. Adquiri um casal de curió. Será que eu posso solicitar anilhas para tirar cria esse ano ainda? Ou não? Eu vou ter que esperar a época de cria. Agradeço por sua resposta. Fica na paz. Ebert, a partir do momento que você tem um pássaro no seu plantel, tá? E esse pássaro já tem mais de 10 meses de idade, você pode pedir anéis. Os anéis, pessoal, vocês têm que sempre contar que anel você tem que ter sempre ele antes do período de reprodutivo. Por quê? Porque ao longo desse período reprodutivo, se você deixar para pedir, por exemplo, em cima, podem acontecer imprevistos, tá? Então, sempre peça, tá? Anel você sempre tem que ter sobrando. Por quê? Porque às vezes já teve vários imprevistos, questão de entrega de anilhas, problemas, principalmente agora que a gente está com Covid-19, tá? Vai ter com certeza às vezes algum problema, algum atraso em algum processo. Então você tem que sempre contar com a coisa antes, tá? Então, tem a oportunidade de pedir anel? Já pede anel, já deixa anel de sobra no seu plantel para você poder criar, tá bom?
Não fique esperando chegar na temporada, que você pode, às vezes, ter uma surpresa. Às vezes nasce o filhote, tá? Você não tem muita experiência, nasce o filhote, não chegou o anel ainda, tá? E a gente sabe de todo o problema que ocorre depois disso, tá bom? Um grande abraço aí. O Rafael C, beleza, Rafael? Vamos lá. Ale, boa noite. Pássaros criados com os pais têm menos chance de pegar canto de outra espécie? O meu azulão pardo fica perto de um papa-capim. Tem chance de viciar o canto? Tá, Rafael, é o seguinte. Pássaros criados pelos pais e que eles desmamem com os pais, tá? Sim, eles têm menos chance de sofrer imprint de outra espécie, tá bom? Porém, tá? Se esse pássaro sair de perto do pai antes de 2 meses, por exemplo, de idade, ele pode sim encartar no outro canto mais facilmente, tá bom? Então é importante que ele desmame. Ou seja, se ele está criado com o casal, ele escutar o pai tratar o pai cantando durante o período de desmame dele. Quando ele já estiver comendo sozinho, já estiver voando, desperto, aí sim você pode separar que ele já identificou, ele passou por uma fase hormonal também da idade do pássaro, tá? Que são hormônios que regem toda essa fase. E aí o pássaro ele já identifica a voz da espécie dele, a voz do pai, e ele vai seguir aquele estímulo, tá? Que é o da voz do pai cantando. Então fica muito mais fácil, tá? De você manter ele no campo da espécie. Se você tira antes, sim, ele sofre uma influência muito maior, tá? Para poder aprender outros cantos e viciar. Fechou? E se o azulão ficar perto do papa-capim, pode ser que vicie sim, tá bom? É bom você sempre ter cuidado. O primeiro ano de vida é o período mais crítico, às vezes, para você ter essa questão de imprint, tá? Passando esse período aí, já é um pouco mais difícil, tá bom? Um grande abraço aí. O Ricardo Silva, beleza, Ricardo? Vamos lá. Bom dia, Leo. Meu azulão canta muito, tem muita fibra. Hoje ele correu para outro, mas em seguida, depois que coloquei para fora, novamente ele cantou aberto e brigou quando mostrei o espelho de longe. Por que ele correu para outro em específico, tá? Ricardo, ele correu para outro em específico porque primeiramente ele não deve estar pronto, tá? O fato de muitas vezes o pássaro estar pronto não quer dizer que ele esteja, aliás, o fato do pássaro estar cantando não quer dizer que ele esteja pronto, tá? Mesmo na natureza, existem muitos pássaros que cantam fora do período reprodutivo, tá? Às vezes eu vou para o mato, tem alguns pássaros que ainda estão cantando. Mas a partir do momento que outro pássaro canta ou que você reproduz um playback, ele para na hora. Por quê? Porque ele não está pronto. Ou ele vem, dá umas cantadinhas e começa a baixar o canto, baixar o canto, baixar o canto e para. Por quê? Porque o pássaro ele não está com os hormônios reprodutivos em alta, tá? Então, ele estando com a testosterona mais baixa, o que acontece com ele? Ele acaba ficando menos agressivo, tá bom? Então, o que acontece? O seu azulão provavelmente ele está cantando, mas não está pronto. Aí, quando você colocou ele com outro, aí ele correu. Por quê? Porque ele se sentiu, meio que ameaçado, entendeu? Que ele não era para a boca dele, vamos dizer assim. Quando a gente coloca no espelho, é totalmente diferente. Por quê? Porque no espelho, o seu pássaro não está tendo um estímulo, tá? Não tem aquela lei da física que fala que toda força que você faz gera uma força contrária de mesma proporção. Então, é isso daí. Uma coisa é você colocar o bicho no espelho, tá? Onde ele segue a movimentação dele. Outra coisa é quando você coloca um pássaro que tem uma reação diferente. Porque o que acontece? Você coloca o pássaro no espelho, está surdinando, de repente não tem um outro pássaro que dá um canto diferente. Ele está ali surdinando, então está na cadência dele, vamos dizer assim. É diferente de você colocar de cara com um azulão, por exemplo, aí você coloca o seu surdinando, o azulão já dá aquela rajada na cabeça dele ali, já dá aquele soltada de canto alto na orelha dele, o bicho já entopeta se ele estiver fraco, entendeu? Então é totalmente diferente. O estímulo de espelho para um estímulo de pássaro normal, a gente não pode comparar, tá bom? É uma coisa totalmente diferente o estímulo. Então não coloque pássaros antes de estar quente realmente para disputar com outros, tá bom? Senão vai acontecer isso daí mesmo, principalmente agora nessa época que a gente está fora do período reprodutivo. Fechou? Um grande abraço aí. O Arthur Soares, beleza, Arthur? Vamos lá. Boa noite, Ale. Me responda, por favor. Posso criar apenas um canário da terra ou tenho que ter 2? Agradeço desde já. Não, você pode criar um canário da terra tranquilamente, tá? Desde que esse canário da terra cante bem, estando sozinho, não há necessidade de você ter outro não, beleza? Um grande abraço aí. A Ivone Melo, beleza, Ivone? Vamos lá.
Oi, boa noite, Ale. Meu coleiro está ofegante, comendo pouca mistura de sementes e não está comendo braquiário. O que eu posso dar a ele? Poxa, Ivone, complicado, tá? Geralmente esses quadros aí, eles podem ser várias coisas, tá? Além de ser um ácaro de traqueia, pode ser uma infecção bacteriana, uma aerosaculite, tá? Olha, pode ser aspergilose, pode ser um monte de problema, tá? O ideal seria levar um veterinário para estar fazendo uma análise, porque já é um caso meio crítico, às vezes, quando está assim. Particularmente, se você não tem veterinário aí, eu ofereceria para esse coleiro seu, tá? Uma gotícula de agulha de insulina, tá? De Ivomec, tá bom? No biquinho dele. Tem um vídeo aqui no canal também onde ensino como você consegue fornecer de outras formas, tá bom? Se você tiver o Pueron também, você pode pingar também na pele do pássaro, tá? Eu particularmente prefiro o outro, já tive várias experiências já com pássaros, tá? Utilizando vários tipos de vermectina, eu prefiro o Ivomec injetável. Pode falar o que for, tá? Pra mim, contra fatos não argumentos, entendeu? Então eu confio naquilo que eu utilizei, que realmente eu vi que deu resultado. Então o que acontece? Eu daria esse Ivomec, tá? E, logicamente, tá? Você dando essa proporção, o seu coleira nem vai sentir. E aí o que aconteceria? Um dia após isso, eu forneceria para ele uma nebulização, tá? Ou seja, você vai cobrir a gaiola e colocar uma nebulização vai pegar um antibiótico chamado enrofloxacina, tá? E aí você pode fazer uma nebulização com 1 ml em 5 ml de soro fisiológico e também oferecer na água de bebê do seu coleiro em 30 ml, você vai oferecer para ele 3 gotas, tá, de enrofloxacina por pelo menos uns 7 dias, tá bom? Acredito que isso daí vai resolver, tá? Não é o ideal, isso que eu tô passando para você tentar salvar o seu pássaro, porque se for alguma bactéria, alguma coisa, às vezes você consegue resolver, tá bom? Se for alguma coisa já mais grave, infelizmente, pode ser que não resolva, tá? Aspergilose, por exemplo, etc. Teria que fazer um tratamento com o veterinário, é uma coisa mais crítica dependendo do grau, tá? Então, assim, a gente tenta passar para vocês alguma coisa, tem ajudado, tem salvado muito passarinho as dicas aqui que a gente passa, tá? Mas em alguns casos realmente vai ser assim, como é que eu posso te falar? Vai ser um chute, porque você necessitaria, no caso, de exames, tá bom? Mas, vamos dizer assim que 50% das vezes é isso daí que eu tô falando para você, tá bom? Um grande abraço. O Rafael Soares, beleza, Rafael? Vamos lá. Boa noite, Ale, tudo bem? Estou dando para o meu trinca sementes com farelo de milho verde. Misturo com Nutrópica Natural e Alpiste. Dou 2 vezes por semana pepino japonês e milho, areia mineral, banho de banheiro uma semana, banho de sol 2 vezes por semana, está no voador de 1 metro. Estou correto? Ele só tem um problema que estou meio confuso. Ele toma mais de um bebedouro de 50 ml por dia. O que posso fazer? Agradeço ao amigo pela ajuda. Tá. Não tá legal isso aí não, Rafael, tá? Primeira coisa, sementes com farelo de milho verde, esquece, cara. Tira isso fora, tá? Isso daí pode ser foco de bactéria, tá? De fungo. Cai fora disso, nada a ver isso aí, tá? Nutrópica Natural, beleza. Alpiste, se você souber a qualidade, beleza também, pode dar alpiste, tá? Pepino japonês, milho você pode tirar por enquanto e areia mineral, tá? O seguinte, cara, o seu trinca-ferro ele pode estar com vários problemas aí, tá? Existem vários problemas que fazem o seu pássaro às vezes tomar 50 ml por dia. Aliás, não pode às vezes nem ser um problema, pode ser simplesmente uma questão fisiológica. Há aves que tomam mais água do que outras, tá? Igual seres humanos. Existem seres humanos que tomam muito mais água, tá bom? Tem gente que toma água o dia inteiro, tá? Mesmo não tendo nenhuma patologia, a pessoa sente sede, tá? Gosta de tomar água. Eu mesmo tomava muito pouca água, tá? Muito pouca água. Hoje eu tomo mais porque eu sei da importância. Mas eu tomo que meio forçado, porque eu quase não sinto sede, tá? É uma particularidade minha, tá? Do meu organismo, tá? Então tem pássaros que sim, que vão tomar mais águas que outros, mas você tem que sempre ver se o seu pássaro está comendo uma ração que é muito rica em sódio, principalmente dessa mistura que você está dando aí, tá? Farelo de milho verde,
Pode ser rico em sódio, não sei se você compra isso daí industrializado, se você está fazendo isso, tá? Você não me explicou, tá? Então vamos dizer assim, pode ser o que também, cara? Pode ser que o seu pássaro tenha aí uma diabetes, tá? Pode ser que o seu pássaro tenha uma questão, uma deficiência renal, tá bom? Uma insuficiência renal. E pode ser que o seu pássaro esteja com alguma bactéria também, tá? Essa insuficiência renal geralmente está associada a alguma bactéria, tá bom? Então o que eu faria no seu caso, cara? O ideal, veterinário, exames, tá? Fazer exame e ver se o seu pássaro está em perfeita saúde. Um exame parasitológico, pelo menos de fezes aí, tá bom? Para você ver se tem algum problema com esse seu trinca-ferro. Outra coisa, tiraria toda essa alimentação que você está dando aí, tá bom? Que eu daria só? Daria só nutrópica no caso, tá bom? Deixaria ele pelo menos umas 3 semanas só na nutrópica. Você pode oferecer para ele aí folhas de boldo, tá? Para ele comer. Você pode oferecer folhas de tanzagem para ele comer, tá bom? Você pode oferecer também 4 gotas em 50 ml de própolis aquoso por pelo menos uns 20 dias na água de bebê dele, tá? Vai aumentar a imunidade do seu pássaro. Que mais, cara? Olha, basicamente isso, tá? Uma outra coisa que você pode tentar fazer também, se o seu pássaro tiver com alguma intoxicação, alguma coisa, cara, dá para ele também carvão, tá? Carvão ativado, você coloca 250 miligramas, tá? No bebedor de 50 ml, mistura bem, tá? Vai comprar uma cápsula, abrir, mistura bem, coloca no bebedor, deixa por uns 3 dias também, tá bom? E aí você observa o que está acontecendo com esse pássaro, tá? Você observa se ele vai melhorar nesse quesito aí, tá bom? E aí depois dá um feedback aqui no canal. Mas nesses casos é interessante você visitar um veterinário para poder fazer exames no seu pássaro, tá bom? Para você, né? Eu não vou falar para você ficar dando as coisas aqui porque a gente não sabe, às vezes é uma característica da sua ave em si, entendeu? E tem pássaros também que a gente se engana, porque eles têm costume de ir no bebedouro às vezes e ficar jogando a água, tá? Durante o dia você acha que o pássaro está tomando, mas às vezes o pássaro está tentando tomar banho no momento, por exemplo, que você não está em casa, tá? E aí ele molha, lógico, aquele canto do bico, ele vai gastando aquela água, e aí você acha que ele está tomando a água e ele não está tomando a água, tá? Aí você tem que observar essa água na questão das fezes, está eliminando muita água nas fezes. Se tiver as fezes sequinhas, há uma grande probabilidade, tá, do seu pássaro estar jogando água fora durante o dia e não está, na verdade, bebendo toda essa água que você está imaginando. Beleza? Um grande abraço aí. O pastor, eu acho, tá PR, pastor L. Rodrigues, beleza, amigo? Vamos lá. Boa noite, tenho acompanhado o seu canal, muito grato pelo seu canal. Tenho 2 ticuticos machos. Gostaria de saber se é preciso ter uma fêmea para esquentá-los. Não, tá, pastor? Não é necessário. Tem um vídeo aqui no meu canal, tá, sobre manejo, tá, de tico-tico, como esquentar tico-tico, etc. Você vê lá um manejo que eu utilizo aqui no meu plantel, tá, para esquentar eles, que é um manejo que eles mesmo acontecem na natureza, tá? É um enfrentamento que os machos têm, à medida que vai chegando a temporada, eles começam a exercer esse comportamento uns com os outros, isso daí estimula muito o pássaro a esquentar, tá bom? Agora, se você tiver um dos 2 tico-ticos seja mais fraco, tá? Que ele seja, vamos dizer assim, recessivo na questão de dominância, enquanto o outro canta, ele não canta, ele só canta na hora que o outro dá aquela janela de tempo, aí talvez é interessante sim você ter uma fêmea na casa para que esse mais fraco aí, ele fique um pouco mais firme e duele aí com o outro, beleza? Um grande abraço. O Maxon Rael, beleza, Maxon? Vamos lá. Meu camarada, tem um curió que não repete o canto e canta pouco. O que eu devo fazer? Tá, primeira coisa. Agora não é época de curió tá cantando, tá bom? Segunda coisa, o que você deve fazer, cara? Você pode arrumar uma fêmea para esse curió. Se ele não é um repetidor, não vai repetir canto, tá bom? Se ele não é um repetidor, não vai repetir. É uma questão genética a repetição, tá? Não é só passar um CD de repetição que ele vai repetir, não. Tem um fator genético aí. Então, se ele não for um pássaro calmo, um pássaro que tem essa tendência a repetir, pode passar CD com 10 minutos de repetição que o seu pássaro não aprende. Ele vai cantar aquele canto curto, não adianta, tá? Tem a genética envolvida nessa parte, tá bom? É igual um trinca-ferro replicador, não adianta você passar para um trinca-ferro 3 notas e boi,
um canto de um trinca-ferro que passa sem nota repicando, se ele não tem aquela genética, ele não vai repicar, entendeu? Então, normal, tá? O fato dele não repetir, normal. E fato de cantar pouco pode ser desde uma característica dele, tá? Ele é um pássaro, às vezes, que ele precisa de outro na casa para cantar. Pode ser uma má nutrição, tá? Um pássaro, às vezes, que só está alimentando com sementes, está faltando nutrição nesse pássaro, tá? E também outro fator, né, que é muito claro agora, é que a gente está fora do período reprodutivo, então é normal. Ó, o meu aqui está tranquilo também, tá? Entrou esse frio, é totalmente normal eles estarem cantando pouco, tá bom? Então espera, a partir de setembro aí, tá? É que você vai começar a perceber realmente se ele está cantando pouco, se ele é um pássaro mais preguiçoso, se às vezes ele não é um pássaro muito velho, tá? Porque o curió, quando está muito velho também, ele vai parando de cantar. Você vai pegar um curió aí, por exemplo, de uns 13, 14, 15 anos, você vai ver que ele já não vai cantar igual um curió mais novo canta, tá? Eles costumam ficar um pouco mais apáticos. Mas também pode ser devido a nutricional, porque eu tenho pássaros aqui em casa com mais de 15 anos, tá? Cantando e reproduzindo, tá bom? Então vai depender, logicamente, da nutrição que você oferece para esses pássaros também, tá bom? Um grande abraço. O Leandro Oliveira, beleza, Leandro? A última pergunta de hoje é sua, vamos lá. Deixa eu tomar um gole de café. Café não, pessoal, de chá aqui, que o frio tá bravo. Opa, Leo, obrigado por ler meus comentários. Eu tenho um trinca cantando bem. Aí comprei um trinca e esse trinca não quer cantar com o meu outro. E esse que não canta com o outro tá meio gordo. Tem a ver, o que faço para emagrecer? Canta com o outro, eu tô dando a Nutrópica Selectra. Nossa, pera aí que você escreveu de um jeito que ficou assim. Opa, Leo, obrigado por ler meus comentários. Eu tenho um trinca cantando bem. Aí comprei um trinca e esse trinca que canta com o meu, o outro, é esse que não canta com o outro, tá meio gordo. Tem a ver, tá? Você tem um trinca cantando na casa, você arruma um outro trinca-fel que não está cantando com esse outro e tá gordo, tá? Sim, a gordura tem a ver, tá bom? O tecido adiposo no pássaro, ele também converte a testosterona, tá? Em hormônio feminino, tá? Então, sim, um pássaro gordo, ele vai ter uma menor testosterona circulante, tá? Ou endógena no caso, e sim, isso vai afetar a questão comportamental dele, tá bom? Pode atrapalhar em processo de muda de pena, processo reprodutivo, vai dar oligospermia, tá? Que é baixa contagem de esperma, às vezes ele não enche o ovo, etc. Então sim, é necessário emagrecer esse pássaro, tá? Fora problemas, às vezes, cardiovasculares, tá? Veia entupida, o pássaro pode ter infarto repentino, como já aconteceu com trincas de amigos meus, tá? Então sim, é necessário emagrecer esse pássaro. Para emagrecer o trinca-ferro, tem uma ração da Nutrópica, tá? Eu não fiz experiência, eu não tenho pássaro gordo aqui, tô falando o que eles propuseram, tá? Vi alguns vídeos deles falando sobre essa ração, por isso estou falando para você. Mas eu não estou falando que é boa, que funciona, porque eu não utilizei, tá? Eu não falo com certeza daquilo que eu não utilizei, tá bom? Não sou papagaio de ouvir e ficar repetindo as coisas. Então é o seguinte, tem uma ração deles, que é a Trinca-Ferro Fit, tá? Que a empresa fala que ele emagrece o seu trinca-ferro, tá? Então, eu acho interessante você utilizar, tá? A Nutrópica é uma ótima marca para trinca-ferro, tá? Então, eu acho interessante você utilizar essa ração. Também tem um vídeo aqui no canal, tá bom? Explicando como você vai proceder com pássaros obesos. Assista esse vídeo, tá? Tem várias dicas que eu dou lá e qualquer dúvida mais específica, aí você entra em contato comigo que eu te respondo. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, curta, inscreva-se, compartilhe e deixe sua dúvida que assim que possível estarei respondendo para vocês. Valeu!